Muito bem, vamos falar mais um pouquinho, satisfação estar com vocês, para falar mais um pouquinho a respeito da teoria analítica, que nós vamos fechar, como nós combinamos, não é? Então, nós vamos falar agora a respeito da culpabilidade. Professora, culpabilidade, isso mesmo, por que nós vamos falar da culpabilidade? Porque, especialmente, nós vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui uma corzinha verde, nós vamos colocar que a culpabilidade, ela está atrelada à pena, tá? Então, ou a possibilidade do sujeito receber pena. Se ela está atrelada à possibilidade do sujeito receber pena, nós temos que preocupar o seguinte, olha, eu vou analisar alguns elementos constitutivos da culpabilidade para que possa esse sujeito, então, receber a punição. Quais são os elementos constitutivos da culpabilidade, professora? Nós vamos colocar assim, ó. Vamos pôr de verdinho, que a gente fez assim com tudo, né? Nós temos lá, ó, a imputabilidade. Nós temos a potencial consciência da ilicitude e nós temos a exigibilidade de conduta diversa. Então, nós temos aqui os elementos que vão constituir, então, a culpabilidade. Então, presta atenção no que eu vou dizer. O nosso Código Penal, ele não traz para nós quem são as pessoas que receberão a pena. Ela não traz para nós quem é imputável, quem tem potencial consciência da ilicitude. Ele não traz para nós quem eu vou exigir conduta diversa. O nosso Código traz para nós quem são as pessoas inimputáveis, quem são as pessoas que não terão consciência do ilícito e as pessoas que eu não poderei exigir dela conduta diferente, tá? Aqui nós vamos acrescentar a questãozinha das escusas absolutórias, que também são circunstâncias de isenção de pena que nós já vamos tratar, tá? Professora, quem são aquelas pessoas que não terão pena porque são consideradas inimputáveis? Olha só, o artigo 26, 27 e 28 do Código Penal traz para nós algumas das pessoas, ou as mais importantes, que nós vamos considerá-las aí como inimputáveis. Então, o Código vai trazer pessoas que são isentas de pena, ou que terão a pena diminuída, em razão, por exemplo, de uma semi-imputabilidade, tá? Então, professora, quem são essas pessoas dos artigos 26, 27 e 28 do Código Penal? Olha só, nós temos os menores, nós temos os doentes mentais, e nós temos a embriaguez provocada. Professora, então vamos falar um pouquinho, né, a respeito dessas pessoas que estarão aqui isentas de pena. Para nós, quem são os doentes mentais? Olha só, quando a gente fala de doença mental, cuidado com o doente mental, né, especialmente ligados à questão do exame de ordem. Por quê? Não quer dizer que uma pessoa seja doente mental que para nós ela já estará isenta de pena, ok? Aqui o código diz que os doentes mentais, eles, em razão dessa doença mental, eles estarão isentos de punição, porque essa doença mental vai influenciar no conhecimento do caráter ilícito do que eles fazem, de modo que, na verdade, afastará o conhecimento desse ilícito, tá? Então, cuidado, porque para ser doente mental tem que ter insanidade mental, né, auferida aí pelo perito, de modo que eu possa, então, de alguma forma, comprovar que essa doença mental, ela influenciou na conduta dele, de modo que, influenciando na conduta dele, nós estamos diante de uma circunstância que vai fazer o quê, hein? Que vai afastar a pena. Professor, então, se ele tem doença mental completa
ou retardada, de modo que vai afastar o caráter ilícito da sua conduta, nós estamos diante de uma isenção de pena. Agora, professora, e se ele for um doente mental, mas que ele tenha uma perturbação psíquica? De modo que, na verdade, essa perturbação psíquica não influencia totalmente no caráter ilícito, mas vai influenciar, de alguma maneira, para a interpretação da manobra criminosa. Aí nós estamos diante da possibilidade desse sujeito que tem perturbação psíquica existir para ele uma diminuição na sua pena em razão da sua semi-imputabilidade ou de não ser ele inimputável, tá bom? Professora, os menores, cuidado com os menores, né? Aqui para nós, no primeiro minuto do seu 18º ano, ele passa a ser então imputável. Então, professora, você está querendo dizer que ele será inimputável quando ele for menor que 18 anos. Tanto é verdade que os menores de 18 anos, eles não cometem crimes, eles serão responsabilizados perante a Vara da Infância e Juventude lá pelo ECA. Ele comete ato infracional de um desdobramento de um fato típico. Agora, ele vai receber medida socioeducativa ou qualquer coisa naquele sentido ligado então ao ato infracional, porque crime ele não comete para nós, tá? Levando em consideração o momento que ele cometeu o crime. Professora, embriaguez provocada. Presta bem atenção com relação à embriaguez. Vocês vão colocar aí uma coisinha importante, ó. Embriaguez provocada é diferente de embriaguez pré-ordenada. Então, a embriaguez pré-ordenada, ele se coloca na situação de embriaguez e vai cometer o crime sabendo que ele está cometendo o crime. Diferentemente da embriaguez provocada. Na embriaguez provocada, olha o que acontece. Professora, ele colocou lá a provocação, por que ela está provocada? Porque alguém, presta atenção, alguém colocou alguma coisa que fez, né, ou colocou ou fez a ingestão de algum medicamento, de algum preceito, e cuidado que a embriaguez aqui não está atrelada só à questão etílica, tá? Então, ele está embriagado, de modo que essa embriaguez foi causada em razão de algo que foi provocado. Então, por exemplo, né, eu preciso dar um Rivotril para a pessoa, sou médica, enfermeira, eu preciso dar um Rivotril para a pessoa de 10 miligramas e eu, na verdade 5, e eu dou 10 miligramas. Em razão disso, ela vem cometer um crime. Professora, ela estava... esse fato dela estar completamente fora de si traz para ela uma circunstância de isenção de pena. Por quê? Cuidado que não é só a embriaguez etílica, né? Pode ser aquela também que entorpeça, de modo que afaste, então, o conhecimento do caráter ilícito. Se essa pessoa está dopada e comete um crime, o código entende em nos falar que eu estou diante de uma embriaguez provocada, que é uma causa de isenção de pena, perfeito? Uma outra coisa importante é a potencial consciência da ilicitude. Professora, o que é a potencial consciência da ilicitude? Nós temos um instituto chamado erro de proibição, que está lá no artigo 21 do Código Penal. O artigo 21 do Código Penal diz para nós que eu não posso falar que desconheço a lei, tá? O desconhecimento da lei é inexcusável, mas é possível que algumas pessoas cometem determinados fatos típicos que serão ilícitos, serão imputáveis, mas eles não saberão o que estão fazendo porque ignoram ou interpretam o ordenamento de maneira errada. Um exemplo, né? O AB gosta bastante de falar desse erro de proibição. Eu não posso falar que desconheço que é crime, mas é possível que eu interprete alguma conduta criminosa de maneira diversa. E você vai anotar aí, ó, nós vamos colocar aqui. O erro de proibição, ele vai ser inevitável ou excusável ou evitável. O erro de proibição inevitável é que vai isentar de pena, isenta de pena. O evitável, de acordo com a regra do artigo 21,
só vai trazer o quê? Diminuição, tá? Então, ó, o erro de proibição inevitável isenta de pena. O erro de proibição evitável traz uma diminuição. Professora, um erro de proibição inevitável. Começa pelo evitável. Algumas pessoas jogam no bicho. A pessoa se implicou com o jogo do bicho. Não, mas é porque virou uma conduta meio corriqueira. E aí a pessoa joga no bicho, você fala, não joga no bicho, não pode jogar no bicho. É uma conduta ilícita. A pessoa fala, mas eu jogo lá na padaria. Então a pessoa, ela até sabe que a conduta é criminosa ou é uma infração penal, mas ela acha que ela pode agir nessas circunstâncias porque ela não estaria incorrendo em crime. Professora, o que eu entendo aqui como sendo inevitável e evitável? Esse exemplo que eu dei, vamos supor que a pessoa mora na cidade, ela tem a televisão, ela assista jornal, então ela consegue ter um maior conhecimento do caráter ilícito do que uma pessoa que não dispõe do conhecimento mediano. Então vamos supor, não sei se vocês já viram, isso eu gosto de dar sempre como exemplo, alguns pais, eles mantêm os filhos em cárcere, outros até fazem conjunção carnal, de direto e reto a gente observa alguns pais em circunstâncias de até estupro de vulnerável, mas vamos ficar aqui com a figura. Recentemente um pai, ele manteve a sua filha em cárcere e com ela ele teve 5 filhos. E esse pai morava num local sem acesso à televisão, sem acesso a nada, ele pegava os seus alimentos de barco, então ele não tinha acesso a absolutamente nada. Priscila, o que você está querendo dizer? Quando esse pai foi preso, ele teve 5 filhos e os filhos todos nasceram com alguma deficiência em razão da proximidade do parentesco aí. E aí quando ele foi preso, ele perguntaram para ele, mas o senhor não sabe que era errado? Ele falava assim, eu imaginei que não, eu imaginei que eu não pudesse prender e manter conjunção carnal com a vizinha, com a moça do lado, mas com a minha filha fui eu que fiz. Então, direto e reto, nós encontramos circunstâncias de pessoas que não é que elas não sabem o que fazem, elas pensam que estão agindo de maneira que poderão assim agir, mesmo que entendam minimamente a respeito que a sua conduta seja então criminosa, tá? A OAB, pra gente fechar essa parte, a OAB, ela cobrou no exame de um alemão, na verdade não era alemão, ele vinha de outro país e nesse país era permitido o uso de drogas, E aí, Holanda, ele era um holandês. E aí ele era um holandês e ele veio da Holanda para o Brasil para o jogo da Copa do Mundo. E aí, olha só o que aconteceu. Ele veio para o jogo da Copa do Mundo e falou, vou usar uma droga, Falou, vou usar uma droga e foi preso no jogo. Ele falava, mas eu achei que pudesse usar essa droga, lá no meu país pode usar a droga. E aí a OAB perguntava se era um erro de proibição e o gabarito exigia do candidato dizer que era um erro de proibição inevitável, porque não tinha como ele imaginar a respeito dessa conduta ilícita, tendo em vista que era um preceito normal onde ele morava, tá? Professora, vimos aqui o erro de proibição e você precisa entender que erro de proibição, ele afasta a culpabilidade. Nós vimos nas aulas anteriores que o erro de tipo está atrelado ao fato típico, ok? Então, erro de tipo, eu atrelo o fato típico. Ele erra sobre os elementos constitutivos do tipo penal, perfeito? Agora, o erro de proibição, ele faz tudo do tipo penal, mas ele pensa que ele está podendo fazer essa circunstância do tipo penal porque ele acha que não é considerada criminosa a sua situação, a sua conduta, tudo bem? Professora, exigibilidade de conduta diversa. Então, 2 coisinhas aí principais para a gente falar. Quando a gente fala de exigibilidade de conduta diversa, o sujeito vai agir, mas muito embora eu pudesse, ainda que minimamente, fazer com que ele tivesse outra conduta, o Estado entende que ele não pode ter. Por quê? Porque ele vai estar, 2 circunstâncias, vamos colocar aqui, Ele vai estar coagido, então eu vou estar com coação, e essa coação é moral irresistível, ou também em razão de obediência hierárquica, não manifestamente
ilegal. Tudo bem? Professora, onde está isso? No artigo 22, para a gente fechar. Priscila, a coação aqui é a coação moral, porque nós vimos que a coação física está na conduta, perfeito? Então, olha só, ele está coagido moralmente. Aí nós temos alguns exemplos, né? O gerente do banco, que vai entregar a chave do cofre, ó, o gerente do banco que entrega a chave do cofre para o sujeito pedir o dinheiro. Veja que ele tem conduta, tem ligação com o resultado. Eu não tenho circunstâncias que vão excluir a sua conduta. Ele vai ser imputável, ele tem consciência do que ele faz, mas ele está coagido moralmente, porque se o sujeito está com a filha dele, muito embora eu pudesse exigir, ele não vai, ninguém no lugar dele faria uma conduta diferente, de modo que ele estará ou estaria isento de pena, tá? Outra coisa que também é importante, que está ligada ao preceito funcional, obediência hierárquica não manifestamente legal. Aqui, presta bem atenção, eu estou recebendo ordem do meu superior. Se a ordem for cristalinamente ilegal, o sujeito deverá ser responsabilizado, né? Mais ou menos, a gente está falando aqui de forma hipotética, mais ou menos o que aconteceu no Carandiru, né? Por que eles não foram, em regra, absolvidos, os policiais? Porque parece, então a gente está falando um exemplo, tá? Hipotético, eu não conheço o processo, é só para a gente estudar, para OAB. Parece que a ordem que veio de cima, ela era cristalinamente ilegal. Então, professora, se eu estou recebendo uma ordem do meu superior hierárquico, eu sou um funcionário público, e eu não tenho a certeza se essa ordem é legal ou não, ela é não manifestamente legal, ela não é cristalinamente para mim ilegal, de modo que se assim eu ajo, eu também estou isento de pena, tá? Pra gente fechar, as escusas absolutórias. As escusas absolutórias, elas também são causas de isenção de pena, que estão atreladas a preceitos familiares. Então, preceitos familiares. Priscila, que preceitos familiares? Eu vou dar um exemplo aí, vou dar dois, na verdade. Você vai abrir seus artigos 181 até o 183 e vai abrir o seu artigo, deixa eu ver outro aqui, 348 do Código Penal, tá? Então abram aí, primeiramente o 181, vocês vão ver assim, ó. É isento de pena quem? Né? Então ele tá falando lá, se você cometeu crime patrimonial e esse crime patrimonial não tem violência, nem tem grave ameaça à pessoa, e você tá cometendo um crime contra o cônjuge, o descendente e o irmão, e eles não têm mais de 60 anos, o código diz que você estará isento de pena. Ah, professor, então eu posso furtar meu pai, eu posso furtar minha mãe? Ninguém está falando isso, mas o código está dizendo que em razão de uma escusa absolutória, ele entendeu por bem em resguardar essas circunstâncias familiares ligada ao preceito de família, tá? Quer ver um outro exemplo? Esse cai bastante na OAB que você vai anotar. O crime de favorecimento real. Priscila, favorecimento real a regra é de que nós não possamos prestar auxílio a criminoso. Então ele está foragido da justiça. Aliás, que o artigo 348 é um crime contra a administração da justiça. Então, se ele está foragido ou está se furtando a aplicação da lei penal, eu não posso guardá-lo. Mas o artigo 348, lá no parágrafo 2º, ele diz assim, bom, se for cônjuge, ascendente, descendente e irmão, nós estaremos diante de uma causa de isenção de pena, porque eu não posso, por exemplo, exigir que um pai não venha a esconder seu filho, muito embora isso seja uma conduta tida como ilícita. Perfeito? Então, saibam bem que nós fechamos aqui a teoria analítica. Nunca se esqueçam que, preenchidos os elementos, o sujeito, então, estará, de acordo com a regra do Código Penal, ele comete crime quando ele preenche todos os elementos. Porque se ele não preencheu o elemento fato típico, ele é atípico, eu absolvo, tá? Agora, às vezes ele vai preencher um fato típico que não será ilícito, eu também absolvo. Agora, pode ser que ele cometa um fato típico ilícito e que na hora de auferir a culpabilidade, ele também vai ser absolvido, porque eu não posso dar a ele uma pena. Perfeito? Fechamos então a teoria analítica, vamos para a nossa próxima aula. Até já. Tchau, tchau.